crianças ouvirem essa desgraça chamada funk, chamado rap, MC Oruan, Ludmilla. Esse povo são servos do inimigo para contaminar a mente das suas crianças. Eu não consigo entender como um pai, como uma mãe pode sentir orgulho de a sua filhinha de apenas 3, 4 ou 5 anos rebolando. E ainda tira foto e posta no Facebook, ainda faz vídeo e posta no Facebook. A menina com roupa curta, com uma roupa assim adulta, colocando a criança como se fosse uma adulta e dançando funk, dançando essas músicas imorais, posta vídeo no Facebook. É uma mãe serva do capeta que está vendendo a alma daquela criança para o diabo e não está percebendo ainda. A mesma coisa os meninos. Cuidado, mães, com seus filhos no celular, eles aprendem muita coisa. Eles aprendem muita coisa. Certa vez eu cheguei devagarzinho assim, um grupo de crianças, deviam ter 9, 10, 12 anos no máximo. Eles estavam conversando. E eu sentei perto deles, eles perceberam a minha presença e não ficaram constrangidos. E sabe qual era o assunto? O assunto era sobre matar. Ah, se eu quiser matar uma pessoa, eu consigo. É só pegar no pescoço assim e torcer. Ah não, uma faca. O outro falou, uma faca é melhor. Meninos de 8, 9, 10 anos. De onde esses meninos estão tirando isso, meus irmãos? Acredite. É da tela do celular. Acredite. De dentro da casa não é. Só se for uma casa muito louca, só se for uma casa cheia de psicopatas para ensinar crianças a falar sobre assassinato, para falar sobre criança tirando vida de outro. É através do celular. Então abram os seus olhos. Saiam desse conforto. Vou colocar o celular na mão dele e na mão dela para ele ficar quietinho. E eu vou mexer no meu celular também. Antigamente as mães deixavam seus filhos no celular para ir lavar um prato, para ir lavar uma roupa, para ir cuidar da casa. Hoje ela deixa o menino no celular para ela também ficar no celular. Ou seja, para ela ter o sossego dela no celular dela. Se convertam, mulheres. Não entreguem os seus filhos ao diabo, não, por favor. Eu imploro, em nome de Jesus, eu suplico. Sejam Joquebede, sejam Ana, sejam Maria, mãe de Jesus, sejam servas de Deus. A palavra de Deus diz, meus irmãos, que os filhos são herança do Senhor. Ou seja, os nossos filhos é uma riqueza que Deus nos dá, mas é herança de Deus. É uma herança que nós vamos entregar para Deus. O que nós estamos entregando para Deus? O que os nossos filhos e filhas, estão aprendendo? Crescerão na presença do Senhor? Essa semana eu vi uma reportagem de uma mãe que pediu ajuda a uma equipe de televisão do SBT. E ela pediu ajuda por quê? Porque o filho dela tinha 6 ou 7 anos e esse menino estava todo transtornado. Esse menino atacava mulheres. O menino com 6, 7 anos já tinha desejos sexuais. Ele atacava mulheres na rua, tentava tirar a roupa das mulheres e atacava homens também com a mesma finalidade, com o mesmo propósito. E durante a reportagem esse menino deu uma surtada, começou a quebrar tudo e ela tentou segurar esse menino. Um menino de apenas 6 anos. A reportagem não mostrou, mas depois outra reportagem veio à tona, meus irmãos. Sabe o que acontecia? Sabe o que transtornou a mente daquela criança? Aquela criança morava com a sua mãe em uma casa muito pequena. Era somente 3 cômodos, a sala, a cozinha e o banheiro. E todo mundo dormia na sala. Todo mundo quem? Aquela criança, a sua mãe e a sua companheira. A mãe daquele menino tinha uma esposa. A companheira dela morava com ela. E segundo a reportagem, segundo o que foi denunciado, aquela mãe com a companheira dela tinham relações íntimas na frente daquele menino. Aquele menino de apenas 5 ou 6 anos estava crescendo no mesmo cômodo onde a mãe praticava relações íntimas com a sua namorada, com a sua esposa. E esse menino cresceu vendo isso. E ainda com 5, 6 anos, aquilo se tornou um trauma terrível na vida dele. Terrível. Meus irmãos, Satanás não brinca de ser Satanás. Satanás mata, destrói, rouba.
Satanás, ele arruína todo aquele, toda aquela, homem e mulher que não decide viver uma vida consagrada ao Senhor. Satanás vai destruir, Satanás vai arruinar. E acredite, a maior fúria dele, o maior ódio dele é contra as crianças. E cabe a nós, pais, nós homens também temos essa responsabilidade. Mas repita, a temática aqui é mães, são as mães. E as mães naturalmente passam mais tempo com seus filhos. Mães, sejam servas de Deus. Se coloque diante de Deus e diz: Deus, eis aqui a tua serva. Me ensine a esconder o meu filho, a minha filha na presença do Senhor. Me ensine a consagrar os meus meninos, as minhas meninas ao Senhor. Deus, me ensine a ser uma mãe segundo o teu coração, para que os meus filhos e as minhas filhas, dentro da minha casa, tenham um testemunho de que o Senhor é Deus. Porque um dia a droga vai ficar na frente deles, o crack, a maconha, a cocaína, tudo, meus irmãos. Eu não quero desanimar vocês não, mas nós somos realistas, temos que ser realistas. A qualquer momento a droga vai se colocar diante desses meninos. Na escola, nas ruas. Eu estou sendo monitor voluntário na escola, ali no Cefeito, no Instituto de Educação, pela manhã. E eu vejo meninos assim com 10, 11, 12 anos com cada conversa errada, meus irmãos. Aquele grupinho assim de meninos, 3, 4 ali naquele grupinho, falando assim de moralidade, de promiscuidade, de parte de corpo de mulheres, falando de coisas imorais. E repito o que eu disse aqui há pouco, eu tenho certeza que dentro da casa deles não existe essa conversa, mas na escola, ali na camaradagem, ali na colegagem, eles aprenderam tudo isso. Eu sempre ensino para o Lucas, se os seus colegas começarem a falar palavrão, se os seus colegas começarem a falar sobre coisas de mulheres, se afaste deles, não fique com eles não. Eu tenho ensinado isso, meus irmãos, eu tenho cravado isso na mente do meu filho, porque enquanto estiver debaixo da minha guarda, é o meu papel, é o papel da minha esposa. Cabe a nós, cabe às mães, mas talvez mais do que os pais, creio eu que mais do que os pais, cabe às mães serem servas do Senhor e declarar que os seus filhos e as suas filhas são consagradas, são dedicadas, são totalmente rendidas ao Senhor. Caso contrário, meus irmãos, Faraó, caso contrário, o inimigo, caso contrário, Satanás vai conseguir desvirtuar esses meninos. E triste é a mãe que com o passar do tempo abre a boca para dizer: Deus, onde foi que eu errei? Bem sabe onde ela errou. Bem sabe onde ela errou. A salvação é individual, meus irmãos. No final das contas, cada um que comete o seu erro cometeu porque assim quis. Mas acredite, uma criação na presença do Senhor, um menino ou uma menina que cresce em uma casa onde o pai e a mãe são servos de Deus, muito dificilmente, mas muito dificilmente mesmo, irá escolher o caminho da morte, irá escolher o caminho da perdição. Que essa palavra venha no coração de cada mãe e que as mães sejam ajudadas pelos pais. Que os pais, de mãos dadas com as mães, tornem os seus lares um lugar consagrado, um lugar separado, um lugar onde Satanás não tem vez, onde Satanás não tem voz. Somente Deus, somente o Senhor tem voz e tem autoridade na sua casa e na sua família. Amém? Essa é da palavra, para a glória de Deus. E eu quero chamar aqui à frente, bem rapidamente, aqueles que irão participar da ceia. Hoje também é culto de ceia, por força maior, não pode ser semana passada. Então eu chamo aqui rapidamente aqueles irmãos cujo coração estão em paz, e alinhados ao Senhor, para se colocarem aqui à frente, para serem participantes da ceia. Pastor, quem pode participar da ceia? Quem recebeu Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, aquele que é batizado nas águas, e aquele cujo coração é contrito, cujo coração é arrependido, cujo coração está
na presença de Deus. À luz da palavra do Senhor, estes são os critérios. Ministerialmente, doutrinamente, existem outros critérios. A questão do casamento. Mas isso eu creio que com o tempo Deus irá trabalhar em nosso meio. A qualquer momento teremos um casamento coletivo aqui, mais ou menos uns 5 casais. Amém, Léo? Amém, Nick?